Padilha, ex-ministro da Saúde, e eu pelo Partido dos Trabalhadores. E na próxima terça-tarde o tema é Mulher, Violência Doméstica e Pandemia do Coronavírus. Vamos conversar sobre a situação da violência doméstica, sobre a situação das mulheres no isolamento social, e não podíamos deixar de contar com sua contribuição, com sua experiência. Bom, tem algumas questões aqui, vamos começar logo sobre Salvador. Eu estou olhando aqui a janela, a chuva caindo, hoje ventou bastante. Para a gente estar na casa confortável, a gente fica pensando, né, nas pessoas que estão tendo dificuldade com as chuvas e agravadas nesse momento de isolamento social, onde precisa que as famílias fiquem em casa, né? Daqui para próximo mês, parece, inclusive, que deve aumentar, né, os riscos de deslizamentos, de alagamentos. Como é que você vê essa situação de risco que as famílias passam, de insegurança? A gente sabe que nós tivemos o maior programa de investimento nas encostas, inclusive o nosso governador priorizou bastante esse trabalho, foram 47 bairros de Salvador que tiveram 110 áreas consideradas de risco, foram 216 milhões de investimento. Mas Salvador é gigantesca e as nossas encostas ainda temos muitas áreas de risco, né? Então, a necessidade de investimento de macrodrenagem, de saneamento, num cenário em que o governo federal não tem mais orçamento nem para saneamento, nem para infraestrutura, nem para investimentos públicos, estão destruindo, continuam atacando os orçamentos de todas as políticas públicas mais importantes, e destaco aqui agora os investimentos em infraestrutura urbana. Em uma cidade como Salvador precisa muito. Você, como nossa próxima prefeita, como é que vê essa situação e o que é que você pode comentar com a gente de propostas e expectativas? Deputada, eu falo que eu conheço Salvador desde o dia que eu nasci, né? Minha mãe conta que eu nasci no Hospital São Jorge, que hoje é o Hospital da Mulher. E assim que eu nasci, que a gente chegou em casa, ela ouviu no rádio a notícia de que o hospital tinha alagado, porque choveu muito. Ali o Largo de Roma ficou completamente tomado de água, alagou o hospital e ficou interditado um bom tempo. Minha infância, né, eu passei todo ali no sertanejo, na Barros Reis, aqui de Salvador, e eu tenho recordação de a gente acordar com a casa alagada, minha mãe colocava a gente na parte de cima do beliche, arrumava a gente na parte de cima do beliche para vestir a farda, tudo, e vinha conosco até o ponto de ônibus carregado para poder a gente ir para a escola, porque não tinha como a gente pisar na água, ela vinha com a água quase no joelho, né? E eu já contei isso várias vezes para meu filho também, a gente conversou sobre, e hoje, Dia das Mães, né, a gente fazendo nosso papo diário, e a gente pensando nessa chuva toda, né, quantas mães devem estar aflitas, né, e entre essas coisas ele me questionou: minha mãe, mas por que elas e eles constroem a casa neste lugar? Filho, aí eu falei: meu filho, nós vivemos numa cidade com uma desigualdade social tão gritante, uma falta de políticas públicas que fomentem o desenvolvimento econômico, humano, social, tão complexo, que essas pessoas só têm aquele lugar e aquela forma para construir. O que é pior, elas depositam ali, deputado, tudo de material que eles têm, todo o investimento de uma vida, todo o sacrifício para levantar aquelas casas sem acompanhamento técnico. E aí, quando essa chuva começa, como fazer? Como a gente deixar para trás tantas coisas, né? Há quem ouça a sirene e não queira sair de casa, mas ainda insisto: se a sirene tocar no seu bairro, saia da sua casa. Deixe já uma bolsa preparada com todos os documentos que você precisa. Ah, mas será que eu estou atraindo má sorte? Não, não. Isso é precaução. Deixe uma bolsa preparada com os documentos, com tudo, seu e de seus filhos. E se a sirene tocar, saia de casa. E esta cidade que a gente vive, a cidade do medo, né? A cidade da angústia, a cidade da apreensão. A gente precisa transformar essa cidade na cidade da esperança, sabe? Na concretude das nossas ações. E eu acredito muito que a gente tem que transformar essa cidade para que as pessoas deixem de se satisfazer com ajuda e comecem a aprender, a exigir seus direitos. E a habitação, o saneamento são direito da pessoa. E a gente não pode fazer ações paliativas de ajuda agora. O desgoverno federal tem feito catástrofes com tudo que
o presidente Lula e a presidenta Dilma criaram e reforçaram. Ele não conseguiu destruir tudo, porque nós fizemos muito. E nós fizemos muito bem. E também tem essa bancada dos partidos de esquerda, como o senhor lá do nosso partido no Congresso Nacional. Mas nós estamos vivendo um período de alerta, igual essa chuva que a gente está vivendo aqui, está esperando essa sirene tocar também lá em Brasília, para ver se a gente consegue salvar mais pessoas. É complicado esse cenário. Eu fico imaginando como é que a Prefeitura de Salvador, se a gente... Porque a cidade e o Estado não são ilhas, né? Então, o que acontece em Brasília, o que acontece por parte do governo federal, tem um reflexo direto nas políticas públicas dos governantes estaduais e municipais. E desde que deram um golpe, tiraram a presidenta Dilma, a primeira medida do governo Temer foi congelar por 20 anos os recursos de todas as políticas públicas, que retornam os impostos para o cidadão, seja na educação, na saúde, na ciência social e também nas áreas de infraestrutura. Então, nós precisamos, ao mesmo tempo que nós precisamos lutar para eleger uma prefeita comprometida com esses projetos, nós precisamos também fazer enfrentamento com o orçamento nacional para voltar a ter recursos para saneamento, para infraestrutura, mais do que nunca nesse momento que estamos vivendo a pandemia e que vai corroer ainda mais os empregos, vai destruir ainda mais a capacidade de geração de renda, e o investimento público, especialmente na área de infraestrutura, na área de engenharia, ele é um motor também de geração de emprego. Então, ao mesmo tempo que você vai salvar vidas fazendo contenção de impostos, você vai gerar emprego para dar capacidade de vida a essas pessoas, concorda? Concordo, sim. As coisas são interligadas, elas estão. Nós não podemos pensar em obras sem geração de emprego e renda, sem pensar em melhoria de qualidade de vida, sem pensar em educação. Quando a gente começa a fazer políticas públicas estanques, afastadas, apartadas, uma em cada caixinha, a gente perde a efetividade. A gente precisa dialogar entre todos esses pontos. A gente precisa entender que uma coisa está imbricada na outra, precisa estar, na verdade, né? Eu sempre falo, quando a gente pensa em educação, e aí se trouxer uma política de creches, de escola em período integral, a gente está pensando também em autonomia da mulher, a gente está pensando também em empregabilidade desta família, a gente está pensando também em melhoria da capacitação profissional daquela família, porque terá tempo, né? Aquele tempo que era destinado ao cuidado dos filhos, né? Agora ele está se levando para fazer outras atividades, para poder se inserir, inclusive, no mercado de trabalho. Então, acredito que as coisas estão interligadas, elas precisam estar. E mais do que nunca, né? Como eu falei, nesse momento que nós estamos vivendo, a maior crise sanitária que o mundo vive em 100 anos, desde a famosa gripe espanhola, né? O retorno dos soldados na Primeira Guerra, e isso, obviamente, tem a dimensão da crise econômica agravada com a crise política, que o Brasil, enquanto todas as nações estão confluindo os esforços, somando os esforços para superar essa situação crítica, aqui a gente vê mais do que a inação de um lado e a irresponsabilidade de medidas de tentar desacreditar as ações de governadores e prefeitos, de tentar menosprezar. Isso não é uma gripezinha, não é resfriadozinho. Já morreram mais de 80 mil pessoas nos Estados Unidos, mais de 120 mil na Europa Ocidental e mais de 10 mil no Brasil. O Brasil já é o 6º país em óbitos e é aquele com o maior número de casos novos nos últimos 48 horas. E eu sempre tenho que parabenizar o governador Rui Costa e toda a sua equipe, secretário Fábio na saúde, mas, felizmente, acho que aqui a Bahia saiu bem. Com isso, a gente evitou que hoje a gente tenha em Salvador a situação que nós estamos vendo, infelizmente, em Fortaleza, Recife, Manaus, Rio de Janeiro, São Paulo, Belém. A Bahia e a nossa capital estão numa situação mais confortável, mas não é razão para despreocupar. Mas é razão para identificar que estamos no caminho certo e temos que intensificar essas ações, como tem acontecido nos últimos dias. Mas a gente fica muito preocupado, você deve ter visto as filas na porta da Caixa Econômica. Nós lutamos na Câmara de Deputados, foi proposta do Partido dos Trabalhadores aprovar o seguro emergencial, eles queriam que fosse um salário mínimo para cada cidadão, conseguimos negociar para alcançar R$ 600
podendo chegar a 1.200 numa família que tenha pai e mãe, ou que, sendo monoparental, pai ou mãe, receberá os 1.200, mas o governo primeiro atrasou, criou dificuldades para liberar. E, por fim, ao liberar, fez um monopólio na Caixa Econômica, não usou a rede das lotéricas, não usou nem o Banco Brasil, não usou o conjunto bancário, e transformou um momento de suporte social, que é esse recurso que foi aprovado pelo Congresso, num grande momento de risco de contaminação, além daqueles que não conseguiram até hoje se cadastrar. Como é que você tem acompanhado isso aí, Penícia? Além de toda essa dor, a gente está vivendo um momento muito complexo, né, para a humanidade. A Covid-19 veio, sei lá, talvez fazer um desafio com todos e todas nós, para nós repensarmos algumas questões, avaliarmos outras. E como você disse, né, que bom que a gente tem o governador Rui Costa aqui, que tomou ações precisas, ações indispensáveis naquele momento histórico, e continua fazendo-as até hoje, porque senão talvez estivéssemos bem a exemplo do Amazonas, né, bem a exemplo, infelizmente, também do Rio de Janeiro, de Pernambuco, que tantas vidas estão sendo ceifadas. E nossa comunidade, né, nos bairros mais populares, ainda estão insistindo em descumprir o isolamento social, e eu sempre que passo aqui, eu moro num bairro popular, e sempre que passo aqui, dá vontade de gritar pela janela, gente, vai para casa, porque senão daqui a pouco a gente não vai conseguir proteger todos e todas, salvar todos e todas. Mas essas mesmas pessoas de bairros populares, elas estão precisando desse auxílio emergencial. E aí vem um formato que, para mim, deputado, é perverso. Aquilo ali além de provocar aquela aglomeração, ele faz com que se fira a dignidade humana. As pessoas ficam naquelas filas por 12, 24 horas, e às vezes não tem nem condições de receber o auxílio, porque quando chega lá está faltando alguma coisa, sabe? Os bancários, e aqui a gente precisa, sim, agradecer essas pessoas que estão na linha de frente, que estão aí também, trabalhando, se arriscando, como os profissionais de saúde, o senhor bem sabe, como os profissionais de segurança, de limpeza urbana, rodoviários, esses bancários estão lá no seu limite, porque a Caixa Econômica chegou num ponto que ela não suportou toda essa demanda e essa insistência desse desgoverno em manter apenas o banco, como o senhor relatou bem, que a gente tem uma rede bancária aí vastíssima que poderia pulverizar, né? Poderia dividir toda essa proposta, mas eu sempre digo que isso é muito bem articulado, sempre é muito bem engendrado, não sou de teorizar o caos, não, mas é muito claro que é tudo para fomentar aquela situação ali, para que as pessoas fiquem daquela forma, sabe, machucando a sua dignidade, para, tipo, falar, é aí o seu lugar, você vai ter que ficar aí mesmo, esse sofrimento você vai ter que viver, né? E me angustia, todas as vezes que eu ligo a TV e vejo o noticiário e está mostrando aquelas imagens daquelas pessoas ali, porque elas estão ali, não é porque elas querem, né? Porque elas precisam estar. E nós precisamos também começar a ser mais criativos nesse processo de diálogo com essas pessoas, e essas pessoas precisam entender a necessidade do comprometimento delas, porque quando elas se protegem, elas estão protegendo só a elas, estão protegendo a família delas, estão protegendo todo o entorno delas. Um adoecimento em um bairro popular significa dizer que muitos e muitas daqueles moradores ali vão sofrer dessa enfermidade, né? Recentemente, os pais de uma amiga minha, que também é de um bairro popular, testaram positivo para a Covid, 74, 78 anos. E eu vivi com ela. Esta ansiedade do diagnóstico, da regulação, esse medo, porque é tão imprevisível essa doença. Então, eu peço a todas as pessoas, fiquem em casa. Só saiam se for extremamente necessário, e se for sair, usem máscara. Somente os profissionais de saúde, segurança, limpeza pública, vigilância dos serviços indispensáveis é que deveriam estar circulando. Mas, infelizmente, enquanto o governador está liderando aqui a articulação com os prefeitos, com a sociedade civil, com todos os atores sociais, aí me perguntaram recentemente, como é que... Inclusive, os colegas nossos, viu, Denise, da bancada do PT, dos partidos de esquerda lá em Brasília, perguntando como é que é essa relação tão boa aí do governador com o prefeito Assemineto de Salvador, nesse momento de enfrentamento. Eu digo, não é só com a Assemineto, é com
todos os prefeitos, com todos os atores sociais, porque o governador está exercendo o papel de liderança principal do Estado nesse processo. Se não tivéssemos um presidente genocida, ele estaria fazendo a mesma coisa, deveria estar fazendo deveria estar. Deveria, como estão fazendo os governantes em todos os países, né? Ele teria que chamar para si a liderança desse processo, chamar os governadores, chamar toda a sociedade. Mas, infelizmente, a gente tem um governo genocida que está aí desfilando de jet ski enquanto morrem mais de 10 mil pessoas e continua na contramão da ciência e da vida. Mas, apesar dessa, digamos assim, articulação muito boa, Estado e município, até a programação de investimento e abertura de novos leitos, não sei se você tem acompanhado aí, está combinado o jogo, né? Que são os hospitais que vão abrir com o Estado, que vai abrir com o município, isso é muito importante. Mas é impressionante. Duas coisas que eu queria lhe perguntar. Num cenário desse, o governo federal continua passando calote na saúde no Estado, e pasme você, Denise, na Prefeitura de Salvador, que o prefeito é presidente do DEM, mesmo partido do ex-ministro Mandetta, aliado forte que ajudou a eleger Bolsonaro. Nem o Hospital Municipal de Salvador, há pouco tempo inaugurado, recebe os recursos que deveria do Ministério da Saúde. Na área estadual, o Hospital da Costa do Cacau, em Ilhéus, o Hospital da Chapada, em Ceabra, o HGE2 aqui em Salvador, tudo que foi inaugurado depois do golpe que tirou Dilma, não teve recursos federais no teto repassado mensalmente para o Estado. E o prefeito ACM Neto, mesmo assim, pede um voto de confiança no presidente Bolsonaro. Eu não sei como é que pode mais alguém confiar, né? Se até os aliados que ajudaram ele a se eleger, que protagonizaram a campanha dele e dirigiram a campanha dele, estão tomando calote e estão tendo que ir na contramão da orientação do governo federal. Que voto de confiança é esse, Denise? Como é que a gente pode confiar em alguém que parece que está organizando o nosso genocídio? Como é que a gente pode depositar confiança em alguém que não exerce a sua função, né, para a qual ele foi eleito, que seria de coordenar, de controlar, de conduzir as ações para salvar as vidas dessas pessoas deste país? Como é que a gente pode dar voto de confiança a quem não é nem de perto confiável? A gente está vivendo, meu deputado, momentos difíceis com essa Covid, momentos complexos, e eu fico imaginando essas famílias, né, que perderam o seu ente querido, porque quando morre aquele número não foi uma pessoa, foram famílias, né, que perderam o seu ente querido, famílias que sofreram todo um processo complexo, né, e essa doença ainda nos separa até do adeus, a gente não consegue nem dar o adeus digno aos nossos familiares, e aí a gente vem com esse contraponto, né, de ter no governo federal alguém que não entendeu que nós precisamos lutar juntos, independente de perspectivas político-partidárias, pela vida das pessoas, porque é isso que importa, né, pelo menos para nós. É isso que importa. Mas para ele já está posto, já está comprovado que não. E eu tenho sempre comentado que toda crise tem que levar a gente a sair dela. Tenho certeza que nós vamos sair melhores, vamos ter um novo mundo, não vai ser o mesmo mundo que a gente viveu antes. Uma série de transformações vão ser aceleradas, como essa que a gente está conversando aqui, né? Nós estamos vivendo algo aqui, uma experiência virtual, que será muito mais comum daqui para frente. Sim. A tendência é a gente diminuir as reuniões presenciais, aumentar os espaços virtuais, de aproveitar e a gente, com essa situação da pandemia, né, que nós estamos atravessando hoje, a preocupação é cada vez maior em que expectativa você tem aí para esse novo mundo, para esse novo cenário. Alguns autores estão dizendo que o século XXI vai começar realmente depois com essa pandemia, vai ser o marco do século XXI. E nós temos duas questões aí que a gente precisa levar como aprendizado, no meu entendimento. Uma é a defesa do Sistema Único de Saúde, o quanto foi importante a gente botar na Constituição que o Brasil seria um país com um sistema de saúde pública universal, o quanto foi importante a gente ter hoje o SAMU, a gente ter a rede pública de serviços hospitalares, ter a rede básica, ter a quantidade de profissionais de saúde que temos hoje atuando
em nosso país. E o outro é que, depois dessa pandemia, a gente não pode permitir mais que a ideia do Estado mínimo volte a prevalecer. A gente não pode permitir mais que congele os recursos para as políticas públicas por mais de 17 anos. A gente não pode permitir mais que saúde, educação, assistência social, segurança pública e todos os investimentos em habitação, saneamento continuem sendo tratados como foram desde o golpe de Estado de 2016, desde então, com cortes sucessivos. E a preocupação é grande, Denise, porque, não sei se você acompanhou essa semana, nós acabamos de aprovar a PEC do chamado orçamento de guerra. O que é que eles fizeram? No meio de uma crise como essa, esse governo genocida não abre mão de cortar as políticas públicas a tal ponto que forçaram o Congresso, forçaram mesmo, porque condicionaram a liberação de recursos para a população e para estados e municípios a ter um orçamento segregado para combate da pandemia. Para que isso? Para que no ano que vem a referência para o orçamento para a saúde, para a educação, para a assistência social não seja o gasto desse ano. Porque eles sabem que vai ter que aumentar o orçamento e aumentar o gasto com saúde, com assistência social, com segurança. Essas três áreas não tem o que discutir. Essas três áreas o governo vai ter que gastar mais. Saúde, assistência social e segurança pública são três áreas que, inevitavelmente, pela pressão da pandemia, o governo vai ter que gastar mais. Mas eles não querem que ano que vem, quando a gente for construir o orçamento para o ano que vem, a gente diga, pela lei que está aprovada, é o orçamento deste ano mais a correção inflacionária. E eles não querem que o gasto desse ano seja referência para o orçamento do ano que vem e do subsequente. Como é que você acompanha aí esses cenários da defesa do SUS durante e pós-pandemia e a defesa de um estado de bem-estar social que eles vêm destruindo desde que tiraram a presidenta Dilma com o golpe de Estado de 2016? Primeiro, a gente tem que agradecer a aula, né? O senhor agora deu uma aula maravilhosa para todos nós aqui que estamos aqui assistindo a live e acompanhando. Vamos ficar fera em todo esse sistema de orçamento. Olha, eu acredito, como eu disse, que esta pandemia é um divisor de águas, né? E esse divisor de águas ele vai estar fazendo com que reflitamos sobre diversas coisas. Vai colocar à prova, por exemplo, esses valores neoliberais, vai fazer com que as pessoas agora comecem a perceber a importância do SUS. A gente sabe da importância do SUS, mas a gente não acredita nele, essa importância, né? A gente gosta e a gente assiste muito na TV a desconstrução do SUS. Diariamente foi isso que a gente vivia. A gente vivia pessoas reclamando do tempo de de marcar consultas, reclamando disso, daquilo, aquilo outro, e não entendendo que a importância desse sistema, de como ele é fundamental para a vida de todos e todas. Ele é fundamental, né? Ainda aqueles que têm plano de saúde, se não for o SUS, agora nessa Covid, talvez não tivesse a assistência e o atendimento que precisa. E se a gente pensar que esse SUS que está sobrevivendo a esses ataques aí, a partir do golpe e depois que retirar a presidenta Dilma, ainda assim, porque a gente deixa uma gordurinha, ele ainda está conseguindo se manter, ele ainda está conseguindo salvar as pessoas, né? A gente estava acompanhando desde o começo da pandemia como o ex-ministro Mandetta mudou o tom. Ele que era um defensor ferrenho, né, da extinção do SUS, da maior potencialização dos planos privados, e agora, no meio, ele viu que tinha que mudar o tom, né? Que é esse SUS que está salvando vida. Então, a saúde, o senhor falou da saúde, da assistência social, da segurança, mas eu também incluo a educação. E este país vai ter que reaprender o seu formato educacional. Se a gente pensar na escola pública, hoje, é completa a desvantagem dos alunos de escola pública em comparação aos alunos de escola privada. E aí a gente ainda tem, né, o Ministério da Educação que quer manter o Enem, ainda falando que isso é uma questão de igualdade. Nunca o será. Nunca o será. Os meninos de escola particular estão tendo suas aulas virtuais porque em sua casa eles têm acesso a equipamentos e à rede mundial de computadores. Esses meninos têm ainda, dentro da sua vivência, desde pequenininho, aproximação com esses equipamentos, então eles conseguem, sim, estar com seu tablet, seu notebook, seu smartphone, dialogando e continuam seu aprendizado. E se a gente for pensar na escola pública, talvez 20% desses alunos que lá estão são alunos que têm essa familiaridade e acesso para poder ter essas aulas. E mais do que isso, eles têm o condicionamento.
Aulas à distância requerem disciplina e condicionamento. E nas escolas públicas a gente não tem essa doutrina para isso. E é isso que vai acontecer dentro em breve. A retomada das aulas ela precisará ser executada de forma paulatina, cuidadosa e também utilizando recursos à distância. Então, a gente vai precisar pensar também esta possibilidade. Então, a educação vai precisar entrar aí com esse leque de possibilidades de acesso à rede pública desses equipamentos e da rede mundial de computadores. Esse mesmo espaço vai ter que estar relacionado com a saúde, esse mesmo espaço vai ter que estar relacionado com a assistência social e com a segurança. Né? Então, a gente vai ter mais um desafio pós-Covid, além de recriar as cidades, além de começar de novo, como o senhor falou, né? A gente parou, zerou, vamos começar o século XXI agora, gente? Então, vamos lá. A gente vai ter que recriar completamente tudo. Com certeza. Falar em recriar, eu sei que você é mais jovem, mas eu formei em medicina em 1984. E eu lembro que as pessoas vão perdendo o registro do quanto nós conquistamos na saúde de lá para cá, a partir da Constituição de 88. Mas quando eu estava no internato, no antigo Hospital Getúlio Vargas, ali no Canela, que depois foi substituído pelo HGE, quem atendia paciente atropelado na rua e levava para emergência, quem atendia um paciente infartado levava para emergência, quem atendia o cidadão num acidente de veículo, de uma vítima de homicídio, levava para emergência, era o policiamento, eram os policiais, no Fusquinha, no banco de trás do Fusquinha. Você lembra aquelas baratinhas azul? Você pegou ainda, não? Eu entrei em 1990, já alcancei esses... Ainda pegou os Fusquinhas azuis. Pois é, já pensou um paciente atropelado ser colocado no banco de trás do Fusquinha e levado para o antigo HGV, que era a única emergência que nós tínhamos em Salvador para trauma, com capacidade de atendimento. Hoje, qual a diferença? Hoje você tem uma UTI móvel com médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, com toda assistência e algumas portas de emergência abertas, não é só uma, para dar vazão. Nós temos hoje 3 grandes hospitais com capacidade de assistência. Como é que você viveu isso aí da relação da Polícia Militar com a incorporação do SAMU, com os novos serviços da Rede SUS? Como é que você acompanhou isso na sua trajetória aí? Quando da incorporação do SAMU, nós tínhamos o bombeiro ainda incorporado à Polícia Militar, né? E o bombeiro tinha o Salvar, que era o grupamento que fazia essas ações, e como o Salvar era querido, respeitado, como o Salvar, de fato, começou a salvar vidas. Quando o SAMU chega, a gente meio que divide, né, as atribuições com o SAMU, e eu acompanhei pessoas que precisavam daquele atendimento, e como isto foi fundamental, né, para a vida das pessoas, e a gente introduziu a cultura, né? Como eu estava falando sobre a questão de condicionamento do ambiente. Como as pessoas, no início, relutavam e não acreditavam no SAMU, e hoje, o primeiro insight que a pessoa tem quando está em situação de emergência é liga para o SAMU. Né? E como hoje nós respeitamos esse trabalho, como hoje entendemos a importância dele, né? De quão fundamental é. Ainda que quando eu passo em algumas cidades, em algum espaço, eu vejo esse SAMU sucateado, as viaturas paradas, quebradas, ora por falta de recurso, ora por falta de gestão, né? Mas eu vejo ali que são pessoas profissionais extremamente dedicados e hábeis. Tem uma coisa também que eu acho interessantíssima, é que as pessoas fazem um trabalho gigantesco para poder descaracterizar, que é a central de regulação. Eu acredito nela como um sistema muito democrático, para a gente poder transferir as pessoas, dar às pessoas assistência, né? Porque, senão, se a gente não tivesse essa central que coordenasse, que organizasse, talvez a gente fosse privilegiar um em detrimento de outros. Eu sou muito grata à existência do SAMU e de toda essa estrutura. É bom lembrar que antes você estava com um paciente grave e saía batendo numa porta, batendo em outra, até conseguir achar a porta adequada. Chegava no hospital, aqui não faz o que precisa, chegava no outro, aqui não tem vaga. E agora você tem uma rede interligada e cada dia mais moderna, com maior capacidade da resposta rápida. Mas todo mundo está querendo saber aí mais sobre você e a sua pré-candidatura. Vamos conversar. Queria que você comentasse um pouquinho aí sua formação,
A gente sabe que você fez mestrado em desenvolvimento territorial e gestão social na UFBA, tem uma dissertação polêmica sobre racismo e a polícia militar, que ficou famosa. Todo mundo conhece o seu trabalho, né, à frente da Ronda Maria da Penha, mas queria que você comentasse um pouquinho mais aí, rapidamente, sua trajetória da nossa próxima prefeita da nossa capital. Bom, eu entrei na Polícia Militar aos 18 anos, né? Agora, dia 30 de abril, eu completei 30 anos de serviço na polícia. Eu sou da primeira turma de mulheres que entrou nessa corporação, tenho muito orgulho disso. A primeira turma, 30 de abril, entra o grupamento de sargentos, e 7 de maio, o grupamento de soldados. Nós juntas formamos em novembro e, a partir daí, compusemos o efetivo da Companhia de Polícia Militar Feminina, pioneiras na corporação. Eu também tenho um orgulho de ter sido da primeira turma de oficiais femininos a ingressar na Academia de Polícia Militar, né? Nós formamos na turma Irmã Dulce, em 1995, também a única turma com nome de mulher na história dessa polícia. Eu estudei psicologia, me formei em psicologia pela Faculdade da Cidade de Salvador, um curso maravilhoso, com profissionais extremamente competentes, enquanto mestres, doutores que lá estavam nos educando. Nesse meio tempo, eu crio na Polícia Militar, junto com Cláudia Amara, o Centro Maria Filipa, que é um núcleo de gênero dentro da corporação. Até hoje é o único no país. É um núcleo que ia dialogar sobre as questões do feminino dentro da corporação, de como propor questões relacionadas ao feminino. A partir daí, nós nos aproximamos um pouco da mulher, das relações de violência doméstica, o que vai fazer com que lá em 2013, quando eu estava trabalhando na Secretaria de Política para as Mulheres, comandada pela secretária Vera Lúcia Barbosa, nós comecemos a organizar a Ronda Maria da Penha. Em 2013 e 2014, eu, Luciana Mota, um grupo de pessoas da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, da Defensoria, nós criamos a base para que a Ronda Maria da Penha fosse posta em execução, e no dia 8 de março de 2015, nós iniciamos com a Ronda Maria da Penha. Eu brinco, deputado, que eu falo assim, que nós fomos a primeira grande doação do governo Rui Costa às mulheres baianas, né? A Ronda Maria da Penha foi, em seguida veio o Hospital da Mulher, que a gente empata, né? Empata em importância social as duas ações. Então, a Ronda Maria da Penha, ela veio com essa missão de proteger mulheres em situação de violência, mas bem mais que isso, nós propusemos lá naquele espaço, eu e toda a equipe, duas possibilidades que precisam andar juntas quando a gente pensar nesse enfrentamento. O combate, a viatura na rua, com os policiais capacitados, treinados, mas também a prevenção. Realizamos oficinas, realizamos cursos, treinamentos, realizamos palestras, diversas atividades. Eu andei por toda Salvador falando sobre violência doméstica familiar para todos os públicos, desde criança até a população idosa. Então, nós vamos conversar sobre isso, o que é importantíssimo. Nós precisamos ressignificar a cultura tão perversa que leva à violência doméstica. Isso fez com que, sob minha gestão, a Ronda Maria da Penha recebesse 2 prêmios nacionais, né? Eu também fui conduzida a representar a corporação e a Ronda, recebendo o diploma Berta Lutz do Senado Federal. Eu sou a única policial militar do país que recebeu esse diploma, e também a única policial militar do país que recebeu a maior premiação feminina da América Latina, que foi o Prêmio Cláudia, na categoria Políticas Públicas. Tudo isso foi um somatório de ações da Secretaria de Política para as Mulheres, da Secretaria de Segurança Pública do Governo do Estado da Bahia, que fizeram com que a Ronda Maria da Penha fosse possível, útil e estivesse aí. Eu sou essa mistura de atividade, de escolhas, sabe? Eu sou uma mistura muito grande. Eu fiz um mestrado, como você disse, de desenvolvimento territorial e gestão social pelo CIAGS, na Faculdade de Administração da UFBA. Eu recomendo a todas as pessoas a fazer esse projeto. E hoje estou doutoranda no NEIM, em estudos interdisciplinares sobre mulher, gênero e feminismo. Tudo isso me ajudou e ajuda a construir muitas coisas em mim. Então, quando eu recebo o convite do governador do Estado para estar neste lugar de pré-candidata do Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras, eu vejo uma possibilidade única na vida, né? É um cavalo selado passando na sua frente. Cavalo selado, quando passa,
a gente tem que montar, conduzir e seguir. Então, hoje eu estou extremamente realizada, porque eu sei que nós podemos construir uma campanha belíssima, mas bem mais que isso, nós vamos poder construir uma gestão maravilhosa, junto com todos e todas do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, a partir de 1º de janeiro de 2021. E, bom, me permita lhe provocar um pouquinho mais nas próximas perguntas, Vamos lá. Mas acho que é importante a gente criar oportunidade para a militância, para os companheiros e companheiras que estão nos acompanhando, conhecer mais nossa próxima prefeita e poder debater mais determinadas questões, né? Você sabe, coloquei meu nome como pré-candidato a prefeito com um único objetivo, Denise. A gente não tem a oportunidade de conversar isso, mas um único objetivo, é que o PT não deixasse de ter candidato nessa eleição, né? Nós viemos de uma experiência na eleição passada, onde, de última hora, apoiamos nada contra a companheira deputada Alice Portugal, grande quadro da esquerda em nosso estado, mas o PT, com o seu tamanho, com a sua militância, com a sua trajetória, com a sua capilaridade, precisa ter uma candidatura própria nessa eleição em Salvador, porque, inclusive, o momento da eleição é um momento que as pessoas se interessam pelo debate político, é um momento que você vai discutir, não é só o voto em você, próxima prefeita da cidade, é o debate em programa de governo, é o debate de questões importantes, entre elas o racismo, é o debate de opções de políticas públicas e de prioridades. E quando nós percebemos que havíamos progressivamente conquistado, digamos assim, uma praticamente unanimidade da necessidade de ter essa candidatura, e surgiu outros nomes, a gente, em dezembro ainda, abdicou. E quando tive a oportunidade de conversar com o governador, ele colocando o apoio ao seu nome, eu disse, olha, primeiro parabenizar, porque o que mais nós precisávamos era uma pessoa com uma trajetória, com compromisso, além de tudo, da sua história, uma mulher negra. Há muito tempo Salvador precisava ter uma candidatura do PT que incorporasse uma liderança com sua experiência, uma pessoa que vai enfrentar pela frente muitos desafios. Inclusive a questão do racismo, que é o primeiro ponto. Eu queria que você comentasse um pouco o racismo institucional nessa cidade, a cidade negra que é Salvador, uma candidatura de uma mulher negra na capital mais negra do país, enfrentando diversas questões, diversos desafios. Primeiro que eu queria ouvir o seu comentário sobre a questão do racismo institucional, inclusive na prefeitura, nas diversos espaços das políticas públicas. Nós estamos vivendo um momento histórico, único, não só para o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, acredito que para toda a cidade. É a primeira vez que esse partido traz uma mulher como pré-candidata à Prefeitura de Salvador, e mais que isso, uma mulher negra. E isso precisa, sim, ser celebrado, isso precisa, sim, ser pontuado e entendido, né, que a gente está abrindo uma porta gigantesca para discutir algumas questões, tanto a questão de gênero, como esta questão de raça e outras tantas desigualdades que vivemos. Então, o que a gente tem aí é duas coisas que são estruturantes na relação com nossa sociedade, né? Infelizmente, são dois alicerces da sociedade, o machismo e também a discriminação racial. Nós temos esses dois pontos, e isto ele vai passar por todos os espaços. Ele vai perpassar pelas instituições do poder público, as instituições do poder privado, porque está nas pessoas. As pessoas estão com isto latentes, pulsantes dentro de si. Nós aprendemos com o tempo a retirar de nós alguns comportamentos, a repercutir alguns comportamentos, mas o ambiente inteiro de nossa cidade, ainda que seja, né, a maior cidade negra fora da África, mais de 80% da nossa população é negra, nós não tivemos até hoje, em 471 anos, um prefeito ou uma prefeita negra nessa cidade eleito pelo povo. A gente teve o professor Divaldo, que foi um prefeito biônico, mas eleito pelo povo, eleito por cada um e cada uma dos soteropolitanos e soteropolitanas, nós não tivemos. Isto demarca também de como esse racismo ele está tão perversamente incorporado nas relações. Então, nós estamos, a partir desta candidatura, dando às pessoas essa oportunidade de ruptura,
deste processo. O racismo ele é perverso, o racismo ele é silencioso, né? E o racismo vai corroendo a dignidade das pessoas até ponto de alguns tentarem ou preferirem negar a sua condição para poder não sofrer os impactos que essa condição está. Nós estamos vivendo uma transformação maravilhosa, e aí, quando você falou sobre sua pré-candidatura, lá em dezembro, nós tivemos 3 mulheres negras como pré-candidatas dentro do partido. Isso foi revolucionário, né? A professora Vilma Reis, a secretária Fábia Reis e eu, nós 3 estávamos ali, historicamente, colocando o nosso nome para disputa, colocando ao partido esta possibilidade de escolher uma mulher negra, que sim, seria qualquer uma das 3 a cara de Salvador, né? Claro que tínhamos também Robson Almeida, que é um excelente quadro, e o ex-ministro Juca Ferreira, todos muito, muito, muito capazes de estar nesse lugar. Mas falando aqui um pouco nesse olhar do racismo, nós tivemos 3 mulheres negras que poderiam, e claro, a partir desta candidatura vai fazer um trabalho maravilhoso de combate, mas fundamentalmente de ressignificação educacional e cultural desse racismo tão perverso, né, que mata muitos de nós, adoece muitos de nós, ceifa possibilidades a muito de nós. A gente precisa construir uma Salvador nossa, para todos e todas, independente de diversos fatores ou preferências. A Salvador precisa ser uma só. E é isso que a gente precisa fazer. Com certeza. Aí nós estamos já começando o debate, mesmo antes do início do isolamento social, o PT começou a organizar os debates do programa de governo, né? O PDP. Teve um primeiro momento presencial, onde, a partir daí, com o isolamento social, transformamos isso em espaços virtuais, inclusive debatendo com os setoriais do partido, com a militância, as soluções para a gestão pública. Queria saber como é que você está vendo esse processo do PGP, né? O programa de governo participativo. Nós já fizemos algumas experiências dessa para o governo do Estado, mas para Salvador é a primeira oportunidade, e estamos fazendo sem poder estar no cara a cara, tocando nas pessoas, junto, na mesma sala, né? É muito diferente, é muito diferente. Então, eu queria ver sua expectativa em relação ao PGP, o Programa de Governo Participativo, para Salvador, e também ouvir um pouquinho suas ideias para a saúde de Salvador. Salvador tem uma cobertura de atenção básica inferior a 50%, a proporção de equipe de saúde da família é de 36%, a proporção de cobertura, se das equipes é 36%, a proporção de cobertura com agente comunitário é menor ainda, está na casa aí cerca de 30%. A última e única oportunidade, grande oportunidade de implantação de agentes comunitários de saúde aqui em Salvador, eu ainda tive a oportunidade de participar. Eu, antes de ser secretário municipal de Vitória da Conquista, eu sou do quadro da Universidade Federal da Bahia, e nós fizemos uma parceria na época da UFBA com a prefeitura, e nós coordenamos o processo de seleção de agentes comunitários de saúde de Salvador, com a meta que era 30% de cobertura, que foi o que a prefeitura, na ocasião, se propôs a alcançar. Isso foi nos anos 90, meado 94, 95, ou seja, nós estamos falando aí de 25 anos depois, nós não conseguimos, em Salvador, terceira maior cidade do país, aumentar efetivamente a cobertura de agentes comunitários de saúde, e de equipe de saúde da família não chega a 50%. A atenção básica é a principal ação que a gente pode fazer para prevenir, para promover a saúde, para reduzir os riscos, para identificar problemas, para criar oportunidades de assistência. Mas, além disso, ela é também uma porta de entrada importante para uma ação mais interdisciplinar, articulando com outras esferas de governo. Como é que você pensa aí, nesse momento, o desafio da saúde em Salvador sob a gestão municipal? Entender, como a gente já falou aqui algumas, desde o começo, né, dessa live, de como a gente vai enxergar Salvador real agora, né? A Salvador de verdade. Nós vamos começar a enxergar Salvador de verdade.
A pandemia, ela nos afastou um pouco desse contato pessoal, né, dessa coisa que é bem característico do nosso partido. Mas o que me é fantástico é entender, e que as pessoas também entendam, que, diferente de alguns outros estruturas partidárias, o PT não decide sozinho, né? Ele não faz um programa a partir do seu entendimento, do seu querer. Ele escuta as pessoas. Ele vai onde o problema está e, a partir de quem vive aquele problema, de quem sente as mazelas, né, da ineficiência da atuação, lá na ponta nós vamos construir esse plano de governo, que é um plano de governo para todos e todas, porque vai ter a cara, os desejos e a necessidade de todos e todas. Agora, nesse momento, nós estamos muito direcionados a fazer esse trabalho de enfrentamento à Covid-19. Em paralelo, nós vamos precisar também dialogar com as pessoas através do que nós temos disponível, que é essa plataforma digital, como nós estamos conversando hoje aqui, dessa rede mundial de computadores, das redes sociais postas. Então, nós estamos criando um formato novo de diálogo com nossa militância, mas também com todos e todas de Salvador. E, em breve, a gente deve estar lançando essa plataforma que vai funcionar para ouvir essas pessoas a partir do seu lugar de fala, a partir das suas relações com tudo. Essa plataforma ela vai ser fundamental, inclusive, para a gente ouvir sobre a saúde de Salvador. Algumas pessoas que olhavam aqueles espaços maquiados de atenção de saúde antes, né, os postos de saúde que foram inaugurados, mas que ficavam vazios, sem equipe, essas pessoas vão enxergar agora com a Covid essa necessidade que elas sempre tiveram dessa saúde. Sabe uma coisa, deputado, que eu percebo, é que nós, aqui enquanto cidade, vivíamos no processo de tratar a doença, não a saúde. Nós ficávamos esperando a pessoa adoecer para poder cuidar da doença da pessoa. A gente não se preocupou com saúde. O senhor trouxe dados importantíssimos aí, né, de como nós não temos uma política sólida de saúde em nossa cidade, e também não temos equipe de saúde de família que possam estar ajudando. Então, a gente precisa potencializar. Os agentes comunitários de saúde, eles são importantíssimos para além da saúde. Porque esse agente comunitário de saúde, por exemplo, ele consegue ver quando uma mulher, uma pessoa idosa está sofrendo violência, uma criança está sofrendo abuso, por exemplo. No convívio diário, no acesso à residência, na observação, ele consegue enxergar tudo isso. Ele e ela vão perceber que ali naquela família precisa entrar uma relação de CREAS, para poder ver se aquela violência que já está ali instalada, na perspectiva da assistência social, não precisa ser cuidada, não precisa ser analisada, para daí a gente verificar a necessidade da segurança pública entrar, né? A gente não pode entender a segurança pública como primeiro vetor de atuação. Então, nós precisamos, sim, fortalecer essa categoria, trazer essa categoria para atuar em Salvador. Também esses grupos de saúde de família que tratam a saúde da pessoa, não a doença. Aí porque também nossos hospitais ficam tão lotados, porque essas pessoas dentro da cidade de Salvador não têm esse cuidado com a saúde deles. Então, quando eles vêm, eles já estão doentes, já estão com a sua saúde comprometida e acabam recorrendo aos hospitais como um pedido de ajuda. A gente tem muito que construir, mas eu entendo que nós vamos construir tudo isso juntos, sabe? Com o apoio das pessoas que atuam na área de saúde, mas também com as pessoas que vivem essa demanda da saúde, e tenho convicção que esse plano vai ser um plano que vai ajudar as pessoas que moram nesta cidade a viver com dignidade a partir de 1º de janeiro de 2021. Muito bem, tenho certeza que, como você muito bem comentou, o exemplo da relação do trabalho da agente comunitário de saúde com a questão da violência doméstica, a gente pode pensar uma ação intersetorial ainda mais ampla, porque, além da pandemia que a gente está vivendo, nós temos, no Brasil, e Salvador não foge disso, a epidemia da violência, a epidemia dos acidentes. A população mais negra do Brasil sofre ainda mais com hipertensão arterial, anemia falciforme, uma série de outras doenças crônicas que precisam de cuidados. E a questão da violência é uma das epidemias mais graves que a gente vive, né? Você pensar que morrem no Brasil 60 mil pessoas por ano, mais do que em 10 anos morreram soldados americanos na Guerra do Vietnã, morrem em um ano no país. Mas eu não vou nem perguntar mais sobre violência doméstica, porque eu quero deixar um pouquinho na expectativa para convidar quem está nos acompanhando para ouvir com mais tempo
suas contribuições na próxima terça-feira, a partir das 15 horas, nós vamos divulgar o canal da Comissão Externa de Acompanhamento da Pandemia da Câmara de Deputados, onde você é nossa convidada. Eu vou agora, o nosso horário está estourando, mas não quero deixar, não posso perder a oportunidade de ouvir um pouquinho suas impressões sobre uma questão extremamente polêmica, né? Que o PT foi governo, o presidente Lula, 8 anos, a presidenta Dilma, pelo menos 4 primeiros anos, porque depois eu entrei na Câmara de Deputados, Denise, em janeiro de 2015. Quando cheguei lá na posse, em 2 de fevereiro de 2015, já estava tudo sendo trabalhado para derrubar a presidenta Dilma. Eles não sabiam ainda quando iam conseguir e como iam conseguir, mas a partir daí todo o foco em 2015, 2016 na Câmara era com Eduardo Cunha presidente sabotar o governo, inviabilizar o governo e derrubar a presidenta Dilma. Mas vamos pegar esses 12 anos onde tivemos maior capacidade de gestão, né? E nós tivemos possibilidade de fazer muita coisa boa, mas ficaram, claro, algumas lacunas que a gente precisa compreender, né? Uma delas é a relação com as forças militares em nosso país, né? São, digamos assim, tropas que fazem parte do Estado de Direito, do Estado democrático, que têm o dever de zelar pela Constituição e ajudar a garantir o Estado de Direito. Infelizmente, não é a tradição em nosso país. Nós vivemos o golpe, a ditadura militar na década de 60, e tivemos agora a eleição de Bolsonaro com apologia à violência, apologia ao racismo, à tortura, né? A defesa do que há de pior do ponto de vista das relações humanas, e tivemos um apoio maciço, em larga escala, das forças militares, né? Apesar de que os nossos governos foram governos de investimento, forte investimento público, em concursos, equipamento, melhoria salarial, em todas as esferas, as Forças Armadas, as polícias militares, bombeiros, funcionalismo público em geral ganhou bastante, né? Inclusive Polícia Federal, Ministérios Públicos. O coronel Ibis Pereira, que foi comandante da PM do Rio de Janeiro, tem liderado um debate sobre segurança pública numa perspectiva mais progressista. O que é que faltou no planejamento a nível federal? O que é que faltou regulamentar na Constituição? E outro dia eu estava comentando sobre isso, lidando mais com a situação da Polícia Federal e dos órgãos de controle, né? Não perceberam o quanto conquistaram nos governos do PT, quanto tiveram de autonomia, de investimentos, de valorização, né? Outro dia estava vendo um comentário, né? Quem fazia concurso, por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal, era um padrão salarial menor. Quando foi valorizada a carreira, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, a valorização levou, obviamente, a pessoas com a formação mais qualificada, de nível superior, mais graduado, mas a gente não contou e não está contando efetivamente com esses segmentos na defesa, não digo na defesa de um determinado governo, mas na defesa da Constituição, na defesa do Estado de Direito, na defesa da democracia em nosso país. Como é que você acompanhou e vê essa perspectiva de construirmos uma outra atuação das tropas militares que não seja pautada pela defesa da violência, da tortura, do genocídio, e sim pela defesa da vida e da Constituição? Esta é a polícia militar, a força militar que eu acredito. Esta é a polícia militar e as forças militares que eu construo também, e construí ao longo da minha trajetória profissional. Eu acredito que esses espaços, eles são espaços de respeito, eles são espaços consolidados na cultura de todo o país, né? E eu vou trazer aqui para a nossa realidade baiana. São importantes instituições dentro da construção, inclusive constitucional,
do nosso Estado, mas a gente precisa, sim, ressignificar a sua atuação, precisa, sim, modificar como nos relacionamos com estas forças e como estas forças se relacionam conosco. Durante muito tempo, essas forças foram construídas apartadas da sociedade. Elas ficavam aprisionadas no quartel, vivendo dentro de uma perspectiva que foi traçada, escolhida ali, naquele meio. Eu acredito que a gente tem que derrubar um pouco esses muros, fazer essas pessoas entenderem o papel deles e delas na estrutura social e construir uma segurança de direitos. E essa segurança de direito vai perpassar para entender a lógica dos direitos humanos, entender a lógica de construção social de todas as pessoas. Essa política do ódio que está imposta, né, e que, infelizmente, conduziu este presidente a este lugar, ela não ajuda, não auxilia nosso processo. Quando tu fala que maciçamente os militares apoiaram este governo, eu digo graças a Deus que existiram aqueles que não fizeram, porque são pessoas, sim, nesse lugar de progressista, nesse lugar de pessoas preocupadas com os seres humanos, não compactuam com essa política do ódio, não compactuam com essa forma mofada de se fazer as carreiras e atuação militares e policiais militares. Eu acredito que a gente está dando uma guinada importante e acredito que a gente tem que ser um pouco mais incisivo e nos aproximarmos dessas forças para estabelecer esse diálogo. Não cabe mais em nenhum lugar do planeta, a não ser aqueles passos que estão ainda vivendo uma ditadura, trabalhar com militares que fomentem práticas tão complexas de bandido bom e bandido morto, né, de dizer que são superiores pelo cargo que eles ocupam das outras pessoas ou pela técnica que eles aprenderam. E aí eu trago até um exemplo. Por exemplo, se um colega teu, um médico, ele comete um equívoco e mata uma pessoa ou lesiona aquela pessoa gravemente, as pessoas não responsabilizam a medicina. Nós não vamos dizer, acaba com a medicina no país, a medicina não presta para nada, não. Nós vamos responsabilizar aquele médico, porque ele errou, ele está errado. De igual sorte, essas instituições. Por exemplo, eu vou falar da minha, quando um policial militar erra, quando ele ocasiona a morte, a humilhação ou qualquer outra atividade equivocada na sua prática profissional, nós não podemos responsabilizar a corporação como toda, porque essa corporação, sim, é belíssima, e ela tem uma missão extremamente bonita. Agora, nós precisamos, sim, responsabilizar aquele profissional e começar a entrar nesta corporação para modificar a forma, o seu formato de formação, seu formato de educação, sua construção deste profissional, para que a gente tenha um profissional que vai se renovando. Eu acredito muito na renovação dessas estruturas, e a gente tem que construir essa renovação. Se nós ficarmos daqui e eles de lá, se nós ficarmos daqui reclamando e eles de lá, nós não vamos conseguir modificar essa lógica perversa que está posta aí. A gente precisa modificar isso. Isso é urgente, isso custa. E a gente vai estar lutando também contra esse desgoverno, essa política de ódio. E eu não quero enterrar os meus. Imagino os conflitos que você viveu todos esses anos, né? Você que votou em Lula, votou em Dilma. Votei em Wagner, votei em Rui. Rui investiu na sua qualificação. Votei em Pinheiro, votei em Pellegrino. Investiu na sua qualificação debatendo, né, contra todas essas questões do racismo, da política de ódio. Imagino quantos foram de conflitos que você teve que vivenciar em todos esses anos. Agora, vou dar uma opinião minha, viu? Uma opinião minha. Eu acho que uma das falhas que nós precisamos fazer autocrítica onde nós precisamos. Ficam cobrando a autocrítica do PT, mas a autocrítica que eles querem é a gente ter botado muito dinheiro para a educação, ter aprovado a política de cotas para colocar a população mais pobre na universidade, de ter aumentado os gastos com casa para a população, com emprego, aumentado o valor do salário mínimo. Isso que eles querem que a gente faça autocrítica. Isso a gente não vai fazer, não. Acho que tem que fazer autocrítica, sim, de algumas coisas, porque é aprendizado mesmo. Não dá para você resolver tudo e fazer tudo ao mesmo tempo. Tem coisas que você só vai ver depois de testar e errar. Que eu acho que a gente precisa ter um trabalho de formação política dentro de cada política pública nesse país. Que o estudante pobre, estudante negro que entra na universidade, graças à política de cota, ele não conseguiu perceber, grande parte deles, que isso não é algo que caiu do céu, não, que não foi... Ele teve o mérito dele,
mas foi um mérito que teve espaço porque teve oportunidade nas políticas públicas. O Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, a melhoria salarial e valorização dos funcionários públicos, tudo isso, né, tem que ser acompanhado de um debate político que as pessoas percebam que essas são opções de governo. E essas opções de governo podem ser mantidas ou podem ser destruídas, né? Antes do governo do presidente Lula, eu me lembro, eu sou médico da Universidade Federal da Bahia, eu me lembro quanto é que era o salário da Universidade Federal da Bahia antes do presidente Lula, e sei quanto ele valorizou o salário das universidades. Da mesma forma, o conjunto do funcionalismo em várias carreiras. E a capacidade das pessoas morarem melhor, viverem melhor, foi potencializada enormemente. Mas isso, muitas vezes, não foi introjetado, não foi valorizado. E não é para defender o governo, não, é para defender um determinado governo, é defender que essas políticas sejam preservadas, que não aconteça o que está acontecendo agora, que acabou Minha Casa Minha Vida, acabou Luz para Todos, não tem recursos para aumentar os investimentos em nenhuma área social. Muito reduziu o Bolsa Família, né? Tudo é corte no Bolsa Família, é corte. Só no SUS nós já perdemos, em pouco mais de 3 anos, já perdemos quase 40 bilhões do orçamento federal. No nosso governo, Denise, do governo do PT, o investimento, o recurso, o orçamento em saúde federal aumentou mais de 80% acima da inflação. Vou repetir. Nos governos de Lula e Dilma, o orçamento federal em saúde aumentou mais de 80% acima da inflação. Depois de tirar a presidenta Dilma, o orçamento nem repôs a inflação nesses 3 anos. Nós estamos perdendo a cada ano. Nós estamos nessa pandemia aí, falando todo dia em respirador, leito de UTI. 63% dos leitos de UTI no SUS existentes no Brasil foram abertos entre 2003 e 2016, nos governos de Lula e Dilma. 63% dos leitos de UTI estão aí funcionando, foram abertos nesses governos. Então, essa é uma questão que eu queria ouvir um pouquinho a sua expectativa. Como é que a gente faz para a prefeitura não só fazer a contenção da encosta, mas trabalhar com as pessoas, que é aquela opção orçamentária de tirar o dinheiro para fazer a contenção de encosta e não botar uma nova praça num bairro de poder aquisitivo melhor da cidade, que botar recursos para valorizar o salário dos servidores da saúde, aumentar, dobrar a capacidade da assistência da saúde básica de Salvador, vai representar uma opção orçamentária na defesa de quem mais precisa na cidade. Está vendo aí? Outra vantagem de ter uma mulher nesse lugar de pré-candidata. Você sabe que as mulheres fazem mágica com orçamento, né? A mulher pega o orçamento doméstico, ela sabe fazer mágica, e os homens dificilmente fariam, mas para além disso, né, é aqueles que a gente tem que fazer essa construção desse orçamento participativo também. Nós temos esse exemplo aí dos governos do Rui Costa, que trouxe essa ferramenta, né, desse orçamento participativo, esse orçamento dialogado, esse orçamento construído, focado nas prioridades corretas e que vão ajudar a vida das pessoas. E também a gente tem que pensar como captar recursos de diversas possibilidades, inclusive internacionais, para a nossa cidade, para a gente poder fomentar. A gente vai viver um problema, porque essa cidade ela é basicamente focada em serviços e turismo. E o turismo foi o primeiro a ser atingido pela pandemia e será talvez o último para retornar à sua normalidade, se esta normalidade vier. Porque dificilmente nós vamos ter esse movimento migratório entre países, entre cidades, e nós temos que começar a pensar de forma criativa de como nós vamos conduzir esta cidade de volta ao seu desenvolvimento econômico. Porque essa cidade, ela infelizmente foi alicerciada em serviços, turismo e na cultura. E isso está extremamente ameaçado nesse pós-pandemia. A gente vai ter que criar estruturas. E a gente vai ter que pensar também... Essa é a próxima pergunta que eu ia fazer, você já antecipou aí. Como é que nós vamos cuidar do futuro de Salvador, uma cidade onde turismo, cultura, serviços, a base econômica, e vai mudar completamente
São áreas que não sobreviverão do jeito que nós conhecemos antes. Não, nós teremos que criar outras ferramentas, sabe? Que teremos que criar outras possibilidades. E, sinceramente, se você me perguntar, eu não tenho essa fórmula. Eu não sei essa fórmula, mesmo porque nenhum de nós sabe o que vai acontecer pós-pandemia. Na verdade, infelizmente, nenhum de nós sabe quando essa pandemia vai passar e vai estar controlada ainda. Infelizmente, tu falava aí sobre como o governo Lula e o governo da presidenta Dilma melhoraram as universidades a partir da valorização dos servidores, isso é um ponto fundamental também, mas olha só como este desgoverno está destruindo exatamente essa capacidade das universidades, né? Retirando dessas universidades a perspectiva de pesquisa, e de alguma sorte prejudicando todo um avanço, toda uma condução nossa, né? Imagine que seríamos de nós sem a ciência hoje, que seríamos de nós sem a pesquisa hoje, e esses lugares foram atacados. Então, se você me perguntar qual é a solução para essa perspectiva econômica da cidade, eu não tenho. E acredito que ninguém o tenha, não existe uma fórmula mágica, a gente vai construir isso participativamente, nós vamos construir isso lá adiante com todas as pessoas, e entendendo também o cenário que nós vamos encontrar, né? Que vai ser um cenário extremamente complexo, né? Um cenário que nós vamos ter que reconstruir. Com certeza, eu queria... Olha, então, um monte de pergunta aqui, que eu vou ficar devendo a oportunidade de fazer para você. A gente vai para o segundo episódio depois. Vamos ter que fazer outro momento, um monte de gente dando os parabéns, vários comentários de que você representa uma renovação para a política de nossa capital, né? Outro dia eu vi um negócio interessante, alguém comentando assim, mas ela não era afiliada ao PT. Aí eu não precisei nem falar, outro diz assim, mas ela sempre votou com o PT porque tinha que ser filiada se é policial, era policial militar. Então, as pessoas estão começando, né, a lhe conhecer agora. Eu lhe confesso que eu conhecia muito pouco, nunca tinha tido o prazer de conversar pessoalmente com você, dialogarmos, apesar de que tínhamos a referência no seu trabalho e temos uma ideia à disposição de que a sua candidatura vai ser um marco para o Partido dos Trabalhadores em nossa cidade, em nosso estado. Tenho certeza que o presidente Lula, a presidente Dilma, o presidente Gleisi, a nossa presidente nacional do PT, estariam ansiosos de participar de uma grande campanha de massas contigo aqui, comícios nos bairros. A gente não sabe como é que vai ser, né, a nossa campanha eleitoral, a gente não sabe o quanto poderemos ter de presença. Você está se cuidando? Muito. Olá, isolamento social. Não sai de casa. Por favor, né? Nós vamos precisar muito de cuidado, lembrar as pessoas que não deixem de tomar todos os cuidados de lavagem de mãos, de uso de álcool gel, de uso de máscara, que já está obrigatório em Salvador, né, nos transportes coletivos, nos bairros. É importantíssimo que a gente intensifique essas ações. Eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui com você. Estouramos aqui mais do horário, mas terça-feira vamos nos rever na audiência da comissão. Mais uma vez reitero o convite, né? Tem uma militância que abraçou sua candidatura. Tenho certeza que a senhora não está só nessa luta, né? Nós vamos viver uma campanha das mais difíceis, tudo muito novo, tudo muito incerto, muito seguro. Tem toda vez me pergunta, vai ter eleição, deputado? Eu digo, até agora tudo indica que sim, né? Inclusive, recentemente, a Justiça Eleitoral está sinalizando com a possibilidade de termos convenções virtuais, como nós fizemos no nosso encontro municipal. Você foi escolhida a nossa candidata a prefeita no primeiro encontro municipal do PT feito virtualmente. E é possível que as convenções em julho sejam também com o uso dessa ferramenta. É possível que a eleição seja em outubro, é possível que adie um período curto, ninguém sabe ainda, mas até o momento a tendência, pelo menos os debates, das conversas no Congresso, não são de jogar para as calendas, não. Aconteceu, mas se não for em outubro, na sequência imediata, ainda, se possível, ainda este ano. Então, nós temos que botar a campanha na rua
com as ferramentas que nós temos virtualmente, com as possibilidades que a gente possa estar contando. E queria, para encerrar, lhe agradecer por você ter aceito esse desafio de ser nossa primeira prefeita mulher negra de Salvador pelo Partido dos Trabalhadores. Nos enche de orgulho, de disposição de luta e de esperança numa cidade melhor, numa vida melhor para nossos companheiros e companheiras de Salvador. Fica com você as palavras de despedida e fica aqui o gosto de quero mais, viu? Olha, as pessoas me perguntaram se eu era uma mulher de coragem, e eu sempre respondo que, além de coragem, eu sou uma mulher de fé. E estar neste lugar, estar como pré-candidata do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, é porque eu tenho fé